Levante as mãos. Pai, obrigado por esta grande bênção em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Guia-nos pelo Espírito Santo. Guia-nos em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Podem sentar-se, por favor. Abra bem a porta, por favor. Esta aqui. Basta abri-lo completamente. Agora estamos falando sobre subjugar nações inteiras e povos. Amém. Hebreus, o capítulo 11 do livro. Hebreus, o capítulo 11 da Sagrada Escritura. Versículo 33, os quais, por meio de sua fé inabalável, venceram reinos poderosos. Amém. E nações inteiras podem, de fato, ser verdadeiros cavalheiros. Aqui na frente, por favor, guardem seus iPads, pois teremos muita escrita importante e outras atividades essenciais para realizar. Amém. Os quais, pela fé, de fato, venceram reinos e alcançaram grandes feitos. Amém. E praticou a grande e verdadeira justiça. Aleluia. Agora, com muita fé e esperança, amor e obediência estão verdadeiramente ligados. Quando você é um homem de fé, você é um homem de obediência. E quando você é um homem de obediência, você é um homem de amor. Mas se aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, em outras palavras, aquele que me obedece, esse é o que me ama. Então, fé é obediência. Na verdade, algumas traduções nem sequer traduzem fé ou crer. Eles vão dizer para obedecer. Então, a fé é algo muito simples. Você crê de verdade? Você tem fé de fato? Você é um homem de fé? Você vive pela fé? Você é justificado pela fé? Você anda pela fé? Isso significa que você anda em obediência. Você está obedecendo? É basicamente isso que significa. Não pense, você é como Kenneth Hagin, ou você pode ressuscitar mortos, ou todas essas coisas. Pense nisso. Eu sou um obediente? Um obediente é um homem de fé. É assim que você deve pensar. Sim. Porque quando dizemos que queremos ser homens de fé, queremos ser Kenneth Hagin, ou queremos ser algum homem de Deus que esteja curando os doentes ou fazendo alguma coisa. Você entendeu? Mas fé é obedecer, e obedecer é amar. E esse é o maior mandamento, amar a Deus. E o maior mandamento, portanto, é obedecer. E tudo o que vale a pena na sua vida é viver para obedecer. Amém? E quanto mais você obedece, mais você é um homem de fé. Quanto mais você é um homem de fé, mais você agrada a Deus. Sem fé não é possível agradar a Deus. Então você é. E sempre haverá. Isso também é um ponto que eu tentei mostrar para você ontem. Sempre há algo a ser obedecido. Sempre haverá algo desde agora até você ficar de cabelos grisalhos. Sempre haverá algo que Deus quer que você obedeça. E isso significa que você sempre terá algo para ser um homem de fé. Você nunca deixa de ter algo que precisa obedecer. E essa é uma verdade fundamental para a sua vida. E algo que exige uma obediência completa e inquestionável. Porque toda a vida cristã, em sua essência, é fundamentalmente baseada na fé verdadeira e profunda. É por isso que se chama fé. Ele está na fé? Sim. Paulo disse no final da sua vida, guardei a fé. O que ele quis dizer é que manteve a obediência e manteve o amor. Sim. Então, estou dizendo isso porque Deus quer que nos tornemos obedientes.
Sabe, obedece agora. Quanto mais velho você é, mais complexo você tem em relação a Deus. Porque com o passar dos anos, você sempre se lembra das coisas que não obedeceu. Se você olhar para a igreja mais antiga tem um complexo. Até muitos dos pastores têm um complexo. Quando me veem, eles se afastam porque se lembram das coisas que não obedeceram. O que significa que são coisas que eles não amam, e isso significa que não estão vivendo pela fé. Então você se afasta porque isso afeta profundamente o seu bem-estar, isso realmente te afeta de uma maneira significativa. Sim, não acreditar significa que você não ama. Entendeu? Por isso é realmente muito importante que todos nós realmente andemos em obediência, sabe? Durante toda a sua vida até o fim. Deus sempre vai te dar algo para obedecer. Certo? Agora, mesmo quando você não obedeceu a Deus, você precisa decidir isso. Eu posso, porque Deus tem muitos sub-10 no caminho dele, sim, onde você pode fazer um sub-10 e servir a Deus ainda melhor. Então, no nosso mundo atual de hoje, onde a maior parte do mundo está em uma profunda confusão, Deus espera de nós, você entende perfeitamente que, veja bem, quando olho nessa direção, vejo muitos rostos jovens e promissores. Veja, muitas pessoas atentas e presentes aqui. Eles não tiveram nada a desobedecer. Você consegue ver? Quando eu olho atentamente nesta direção, eu consigo ver uma diferença sim. Sim. Veja. Muitas pessoas talvez realmente não obedeceram às regras estabelecidas. Não obedeceram de verdade. É verdade. Essas são as diferenças que realmente existem. E veja que a sua alma é verdadeiramente diferente, de fato, e única. As pessoas são diferentes. Depende de quanto você já riu. E obedeceu, e portanto a fé, e portanto o agradar, e portanto o não agradar, porque sem fé não é possível, sem fé, sem obedecer, sem amar, não é possível agradar a Deus. Sim, se eu pegar uma senhora mais velha aqui e disser para ela, eu te amo, você é a gatinha do meu, sei lá o quê, e isso e aquilo, e eu digo tantas coisas, tantas e tantas coisas, coisas que eu realmente não sinto, ela pode até me dar um tapa bem forte, um tapa daqueles que doem de verdade. Mas se eu pegar uma pessoa jovem aqui, ela vai acreditar, ela vai confiar em mim, ela vai obedecer. Sim, ela vai fazer tudo o que eu disser. Sim. Então, essa diferença, todos precisam ver que, olha, eu preciso ser obediente. Isso é algo muito importante para a vida. Amém. E eu preciso andar em fé. Aleluia. Agora, quando se trata de obedecer verdadeiramente, eu quero mostrar para vocês o porquê disso. Obedecer e agir em fé se tornam cada vez mais confusos e difíceis de distinguir. E é precisamente por isso que muitos de nós, porque tantos, não conseguem ser homens de fé genuína. O que significa que você não consegue ser obediente. O que significa que você não consegue subjugar reinos. Porque só subjugamos nações obedecendo. Número 1. Uma das primeiras e principais razões pelas quais é difícil obedecer ou as pessoas não conseguem andar por essa fé é porque o número 1 é porque você está realmente ouvindo isso mesmo agora. Isso é uma surpresa, está vendo? Porque eu vou te dar várias razões importantes. E uma delas é que às vezes Deus te pede para fazer algo que é realmente prazeroso. Veja bem, é por isso que ontem eu estava pregando. Eu disse, não venha bancar o justo comigo.
Não comece. Porque, veja, há pessoas que têm um problema de justiça em excesso. Sim, é realmente um problema, sim, certamente. Então, o número 1 é o prazer. Há muitas coisas que Deus nos pede para fazer que, na verdade, são muito prazerosas e verdadeiramente agradáveis. E isso é confuso. Por quê? Por que Deus faria isso? Porque nós conhecemos Deus como aquele que de fato traz dificuldades, jejuns e também provações e desafios em nossas vidas. Sacrifício. Como pode ser que algo que Ele está me pedindo para fazer possa realmente trazer prazer e satisfação? É confuso. E eu não posso negar que também tenho essa confusão de fato em minha mente. Amém. Quando a Bíblia diz que os maridos não devem privar suas esposas, na Bíblia Viva, 1 Coríntios 7, versículo 3, nenhum marido deve privar sua esposa de sexo. O que é mais, levando isso a outro nível, mudando a pessoa e vivendo, Bíblia Viva NVT, mudando a versão. O marido deve satisfazer as necessidades sexuais da esposa. Veja. As pessoas ficam confusas quando veem isso, então, ao ouvirem isso, elas podem compreender. Quero que você se pergunte, o que exatamente está me confundindo quando se trata de obedecer a Deus, impedindo-me de ser um homem de fé? Sim, e uma das coisas pode ser que o que estão te dizendo para fazer realmente traz felicidade. Realmente traz felicidade e prazer. Na verdade, é confuso, sim. E se você é cristão, está caminhando com Deus no mercado. Haverá coisas que você verá que Deus está te dizendo, faça isso, e isso certamente vai trazer felicidade para a sua vida. E você diz, não, eu preciso sofrer. Número 2, o segundo e principal motivo pelo qual você está confuso e é impedido de ser verdadeiramente. Um homem de fé, que é um homem de obediência, e um homem que ama profundamente a Deus, é porque às vezes o que Deus está te dizendo para fazer é exatamente o que você realmente quer fazer, e isso é algo muito bom. Exatamente o que você quer fazer. E parece que Ele está lhe dizendo para fazer o que você quer fazer. Ei, você está ouvindo? Amém? Talvez você queira você realmente quer muito dinheiro. E Deus parece estar até lhe dizendo para fazer algo que lhe traga dinheiro. É por isso que pessoas como Kenneth Copeland e outros que pregam sobre prosperidade até um certo nível elevado. Também é preciso muita fé para fazer tais coisas. Sim, porque quando lhe perguntam, todos nós queremos ser ricos, todos aqueles que dizem que não querem ser ricos. Não sei que tipo de pessoas são essas. Sim, é um problema. Busque a sabedoria, pois ela tem vida longa na mão direita e riquezas e honra na esquerda. Então ele está lhe dizendo, busque sabedoria. Porque riquezas e... agora você vai pegar, diz Zoe, e parece que está tudo muito bem alinhado. Então parece que está tudo perfeitamente alinhado.
Número 3. Estou falando sobre o porquê de sermos impedidos de ser homens de fé. Sim, vejo que muitas vezes na minha vida Deus me deu a oportunidade de fazer isso. É prazeroso. Parece estar de acordo com o meu, eles dizem, eu fico confuso. Talvez você sempre quis viver em uma ilha. Viva feliz para sempre com sua esposa olhando a praia. E agora Deus está lhe dizendo, vá para uma ilha. Ele disse, não. Vou para a cidade porque quer dizer, isso é demais. Algo está errado. Número 3, porque a coisa que Deus parece estar lhe dizendo para fazer é bastante razoável e compreensível. Sim, razoável. Há muitas coisas que quando você pensa no que Deus está lhe dizendo, você percebe que são bastante razoáveis. Sim. Tipo, se ele te ensina, não minta. É razoável. Ou ele te diz que quem não trabalha não deve comer. É como se fosse razoável, mas é tipo, não, eu não deveria trabalhar. Os anjos vão trazer comida. Os corvos vão trazer dinheiro. É como se fosse razoável. Então você percebe que há muitos cristãos que, se você está ensinando ou dizendo apenas trabalhe normalmente, é como se você não estivesse falando da parte de Deus. Sim, porque parece algo que até seu pai ou qualquer pessoa razoável diria para você fazer. Sim. Então, quando você ouve isso, você não pensa que é Deus quem está falando. Número 4. Quando Deus nos diz para fazermos algo que será muito bom para você, de fato. Isso vai levar a algo bom para você. Alguns anos atrás, quando o Espírito Santo me disse, lembro que foi no meio da noite, bem tarde, de madrugada. Ele disse que eu deveria ensinar meus filhos a honrar, a respeitar e a valorizar. Eu como pai. E isso Gálatas 6,6. Diz isso. Aquele que é ensinado, comunique-se com coisas boas. Aquele que o ensina. Lembro-me de que consigo me ver no meu escritório, eram cerca de 3 da manhã, à noite. E o Senhor disse, faça isso. Seu povo não está sendo abençoado. E ele me mostrou muitos dos meus pastores e bispos que eles nem sequer estavam sendo abençoados. Porque veja, quando você não faz... O próximo versículo depois deste Gálatas 6,6 é Gálatas capítulo 6, versículo 7. Que tudo o que o homem semear, isso também colherá. Esse versículo tem a ver com honrar a pessoa que te ensina. Não se trata de maldições. Que quando você faz algo, você verá o que tem, então você colhe isso. As pessoas usam esse versículo para maldições, para ameaçar os outros. Não é um versículo de ameaça. É sobre a pessoa que te ensina. Você comunica ou você? Você retribui a pessoa que te ensina em todas as coisas boas. E a palavra comunicar é compartilhar. Você pode mudar Gálatas 6,6? Mude a versão. Sim, aqueles que são ensinados no culto devem prover para seus mestres, compartilhando todas as coisas boas com eles. Mude de novo. Mude a versão. Qualquer um que receba instrução na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com seu instrutor. Deve compartilhar todas as coisas boas com seu instrutor. Sim. Mude a versão novamente. Mude a versão. Alguma outra. Aquele que é ensinado na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o ensina. E quem te ensina? De quem você está lendo os livros e ouvindo as músicas? E mensagens e vídeos? E o que mais você consome? Então o Espírito Santo me disse, diga ao povo para obedecer Gálatas 6,6. Sim, agora é bom para mim em termos, será bom para mim de muitas maneiras, entende?
Então, uma coisa dessas você pode facilmente não obedecer. É por isso que eu disse, não seja ingênuo comigo. Diga ao seu vizinho para não ser injusto comigo. Sim, sim. E não olhe para mim com esse tom de voz. Isso é realmente muito desrespeitoso e inaceitável. Então, você pode facilmente não obedecer. Traga suas fotos da ilha novamente. Sim, todo mundo deveria ter uma, para que sempre que precisarmos, digamos por toda a sua vida, hein? Por toda a sua vida. Talvez quando você estava crescendo tenha conhecido uma jovem de Tuvalu, uma nação insular. Você entende, Tuvalu? Ou você conheceu um irmão em Microdisha e agora parece que o Senhor está dizendo para você ir e você sempre, quando vê Tuvalu, é como se fosse você. Porque todo mundo parece diferente na ilha, todo mundo. Você sempre gostou de uma pessoa do tipo Tuvalu. Agora parece que o Senhor está dizendo para você ir para Tuvalu, ir para Samoa. Você começa a resistir a Satanás, eu recuso. Não é o momento de ir para o estado. Agradeço a Deus que algumas das coisas importantes que o Senhor Deus me disse, que são realmente boas, eu não desobedeci de forma alguma. Você pode facilmente desobedecer porque é uma coisa boa. Fácil, fácil. Estou lhe dizendo agora que estou bastante cauteloso com isso. Por que as pessoas não se tornam homens de fé? Como se a coisa fosse boa demais para ser verdade. É boa demais para ser verdade. Sim. Sente-se. E agora, o próximo passo importante é este. Porque facilmente não podemos nos tornar homens de verdadeira fé. É porque quando Deus lhe diz algo para fazer, é como se Ele lhe dissesse, e você sabe o porquê de uma forma muito clara e específica. Sim. Quando você sabe o porquê, não é misterioso o suficiente para ser poderoso. E isso vem de Deus. Porque você sabe o porquê. Sim, você sabe, na maioria das vezes eu tento explicar o porquê. É por isso que temos 7 razões do porquê, 10 razões do porquê, 25 razões. Porquê, para que você saiba o porquê. E às vezes, quando você ouve o porquê, você sente que não é profético. Sim, tipo, se Deus diz, tire o seu sapato esquerdo, é tipo, por quê? Isso soa assim. Deus quer que o meu sapato esquerdo esteja fora assim. Ou, nosso Deus está falando. Mas se ele te diz, tome vitaminas, é tipo, para o bem da sua saúde. Aí fica como, era só, sabe, um conselho paterno, um conselho de pai que estavam te dando. Não soa como algo que Deus está dizendo ou fazendo. Muitas coisas, quando explicação, não acreditamos que seja algo grandioso de Deus o que Deus está dizendo. Sim. E você tem que ter cuidado. Porque muitos conselhos, você sabe, são na verdade Deus falando com você. Sim. Muitos conselhos. Sim. Em Isaías 46, vou lhe mostrar algo. Antes. Isaías 46. Dizem, versículo 11. O versículo 10, declarando o fim desde o princípio. Meu conselho, meu o quê? Meu o quê? Sim, meu o quê? Meu conselho, meu o quê? Meu conselho ou minha orientação? Permanecerei e farei toda a minha vontade. Então Deus está dizendo, meu conselho permanecerá. Versículo 10. Por favor, meu advogado.
é como se o meu conselho fosse realmente permanecer. Sim, o meu conselho vai começar agora. Um dia eu conheci uma pessoa muito, muito importante e ela estava prestes a tomar uma decisão extremamente importante. E então eu lhe dei um conselho valioso, um conselho que eu acreditava ser muito útil. Eu disse: nem vou te dizer sim, mas ele insistiu para que eu dissesse o que estava na minha mente. Então eu disse que contaria a ele. E eu contei e dei o meu conselho a ele. Isto é o que eu sugeriria a você: faça isso. Mas ele, no entanto, não obedeceu ao conselho que lhe foi dado. Então lembre-se, a partir de hoje, quando você souber o motivo e estiver recebendo um conselho, ele diz: meu conselho, isso significa que ele parece ver seu conselho como uma ordem. Cuidado com conselhos que apenas parecem conselhos, mas que na verdade são ordens disfarçadas. Agora no versículo 11 diz: chamando uma fera voraz e poderosa do Oriente, o homem que executa o meu conselho a um homem que vai implementar plenamente o conselho divino. Existem pessoas assim, eles dizem: vou trazer alguém do Oriente, esse homem, as coisas que são aconselhadas, ele as fará. Essa é a diferença entre as pessoas, essa é a diferença entre você. Cuidado com o conselho, porque algumas das coisas que você tem que obedecer não parecem conselho. Mas há algumas coisas que parecem conselho. Eu já dei conselho para muitas pessoas. Elas não ouvem. Ah, sim. Então eu simplesmente sigo com a minha vida e sigo o meu próprio conselho. Quando se trata de igrejas e trabalho na igreja, há muitos conselhos que você dá para as pessoas. Elas não vão ouvir. Um motivo, eu vi um homem, ele trouxe alguns, quer dizer, ele disse que ele vai construir uma igreja. E quando eu olhei para o desenho, eu disse: vou te dar um conselho, este aqui, você não pode fazer isso. Vai acabar ficando assim. Eles não ouvem, as pessoas não ouvem. A menos que o Espírito do Senhor, com a saliva da sua própria boca, então sim, verdadeiramente Deus está agindo de forma poderosa e visível. Agora, durante os dias do Império Britânico, o Império Britânico começou a entrar em colapso depois da Segunda Guerra Mundial. Foi um império que venceu 2 guerras mundiais. Dificilmente você encontra os exércitos britânicos derrotados em alguma guerra na história. Quero dizer, especialmente na Primeira ou Segunda Guerra Mundial. Eles venceram quase tudo. Mas depois disso, todo o reino entrou em colapso, se dividiu e se dispersou. E hoje restou apenas uma pequena ilha. Mas, nos dias do vasto Império Britânico, quando este era o império mundial dominante, praticamente todo o país e cada colônia possuía um governador. Em Gana, tínhamos o chamado God in Gadgets Bey e outros governadores espalhados agora na Índia, eles tinham o que chamavam de vice-rei. Sim, ele era o chefe geral. Agora, um dia, o pedido dizia que ele estava lá. Ele é filho dele, nasceu na Índia porque o pai estava no exército britânico e foi lá que eles ficaram baseados, disseram. Um dia o vice-rei convidou um oficial de alto escalão para ir à sua residência particular para jantar. E o oficial não foi. E acho que enviou uma mensagem dizendo que estava ocupado ou que estava fazendo algo, então não poderia ir. Derek Prince disse que o problema que o homem teve por recusar o convite. Sim, eu acho que sim, eu acho que ele foi rebaixado, ele ficou quase triste, porque ele disse que aquele convite, na verdade, é uma ordem, uma instrução divina e não apenas um mero pedido, mas sim um mandamento, uma determinação inquestionável. Você precisa entender o conselho e como um convite ou apenas uma pergunta. Você precisa saber o que isso significa. Sabe, se eu estou tranquilamente com a minha esposa em casa e pergunto para ela de forma casual: você sabe onde exatamente estão os meus chinelos, aqueles que eu uso sempre? Você sabe onde estão meus chinelos?
A resposta para esse "você sabe na minha casa, não sei como é na sua casa". Não olhe para mim, não olhe para mim com esse tom de voz. Não precisa ser esse tom de voz, por favor. A resposta para essa pergunta: você sabe onde estão os meus chinelos, por acaso? Ou melhor, o significado de "você sabe onde estão meus chinelos". Me ajude a encontrar meus chinelos. Agora, esse é o significado, o único significado. A resposta não é não, a resposta não é não. Eu não sei onde eles estão. Onde você os colocou? Não é isso, onde você os colocou. A resposta não é. A resposta não é o silêncio. Isso não é o silêncio. De forma alguma, em absoluto, de maneira nenhuma, de modo algum. A resposta não é. Você está sempre perdendo suas coisas. A resposta não é porque você não consegue encontrar nenhuma das suas coisas. Onde você as colocou. Quando essa pergunta é feita e ela é: você sabe onde estão os meus chinelos? Na verdade, ela não é uma simples pergunta, mas sim uma ordem disfarçada, uma instrução clara. É fundamental entender isso sim, aleluia. É exatamente por essa razão que a Bíblia Sagrada afirma que existe um homem que foi escolhido e capacitado para executar fielmente o meu conselho, cumprindo assim a vontade divina. Ele coloca o conselho em prática. Parecia apenas um conselho, mas na verdade é realmente uma ordem. Sim, mas é como uma pergunta, e a maioria das minhas profecias são como perguntas. Elas são como sugestões, são como ideias, e por causa disso muitas pessoas realmente não sabem exatamente o que é. Sim, tudo bem, vamos continuar, por favor. Eu ainda não terminei, preciso de um pouco mais de tempo para finalizar completamente este assunto. Quando você entende o verdadeiro motivo, você vê como, é apenas um conselho. Agora, o próximo motivo pelo qual as pessoas têm dificuldade para entrar e se tornarem homens de fé é porque agora você recebe uma ordem que não entende. Sim. Veja, primeiro entende que um é um problema e não entender o segundo também é um problema. Agora, o que Paulo diz em Filipenses 4, versículo 12? Em toda parte e em todas as coisas fui instruído tanto a ter fartura como a passar fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. É uma instrução. Estar satisfeito e estar com fome. O que é aquilo? O que é aquilo? Por quê? Por que você deveria estar com fome? Por que é uma instrução para sofrer? Precisa sofrer? Número 7. Quando Deus lhe diz algo que não é verdade, isso vai contra a razão. Assim, isso vai totalmente contra a própria razão. Como o dízimo. Quantos precisam de mais dinheiro? Acredito que há uma certa e notável retidão no ambiente. Quantos precisam de mais dinheiro? Sim. Agora, se você realmente precisa de dinheiro, como pode ser que você deva pegar 10% do dinheiro que você precisa? Isso parece um pouco contraditório, não é mesmo? Você precisa de mais do que 10 e ainda assim dar esse dinheiro? Isso faz sentido?
Essa também é uma das razões pelas quais as pessoas não conseguem se tornar homens de fé, porque a coisa não faz sentido, vai contra a razão. Mas veja, agora eu não sei o que você quer que a gente faça. Nós somos como o que João Batista disse. Eu disse isso, vocês não acompanham quando digo sabem, não acompanham quando falo de razão. Dou razões, vocês não obedecem. Quando não dou, também não obedecem. Não obedecem quando é razoável. Não obedecem quando é irracional. Também não obedecem. O que devo fazer com vocês? Pergunte ao seu vizinho, o que devo fazer com você? Levítico 27 e versículo 30. Ó, sim. Todos os dízimos da terra, das sementes da terra ou do fruto da árvore são do Senhor. Santo para o Senhor. Amém. Agora, isso pode não fazer sentido para a nossa compreensão humana, mas Deus espera que você obedeça fielmente e sem questionar, pois a sua vontade é soberana. Amém. Agora, quantos de vocês estão se tornando grandes homens de fé? Vou subjugar as nações. Sim, isso significa que vou experimentar tudo isso. Sim, Deus vai te dizer, faça alguma coisa, é legal. E você dirá, eu ia te dizer, faça algo que seja um pouco doloroso. E você dirá, sim, isso é interessante. Oh, sim. Doloroso, sim. Yes, indeed, very much so. Uma das coisas realmente difíceis é receber uma grande e substancial quantia de dinheiro e ter que pagar o dízimo desse dinheiro. Quando você olha para a quantia total do dízimo, é algo terrível, é verdadeiramente terrível. Por essa razão, você deve sempre calcular seu salário ou sua renda sem considerar o dízimo. Se você, sim, quando calcula seu salário com base no valor que dizem que você está realmente recebendo, torna-se muito difícil. Sua vida será infeliz e extremamente difícil por toda a sua existência. Porque todo mês você terá que passar por essa experiência dolorosa de fazer algumas deduções e cálculos. Sim, então se você ganha 4.000 por mês, ok, você tem que dizer a si mesmo, eu sou 3.600 por mês, é isso que você tem que saber. Então meu salário é 3.600, eu não tenho que usar 4.000 todo mês. Você tem que passar por essa dor, é demais, a dor é realmente demais, é uma dor que você precisa enfrentar e superar. Sim, então faça isso assim que você receber essa informação ou essa tarefa. E aí você consegue superar essa dificuldade. Sim, porque é realmente muito difícil, é um desafio considerável. Não é fácil como você pode pensar. Sim. E é assim que nos tornamos um homem de fé. É todo tipo de instrução que Deus lhe dá. Prazeroso, doloroso, fácil, bonito, difícil. Seja como for, você percebe que, eu vejo que este é um desses tipos específicos e eu não vou me deixar enganar pelo fato de que isso é algo prazeroso e está tentando de alguma forma me confundir, me desviar do caminho certo. Não vou me deixar enganar pelo fato de que é algo que eu realmente quero. Sim? Sim. O nono nível do nono, o número 9 é fazer coisas que o tornam bastante impopular. Quando você faz isso e as pessoas não vão gostar de você. Sim. E é assim, é exatamente aí que você vê muitas pessoas de fato caírem. Sim, porque eles não querem obedecer e não querem ser impopulares. Eles querem que todos gostem de você. Gálatas capítulo 1, versículo número 10. Acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou a aprovação de Deus?
Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Ou procuro agradar aos homens? Se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu ainda estivesse nesse negócio, ou seja, se eu ainda estivesse fazendo isso, se eu ainda estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. É isso. Aprendi esse versículo com o tio James, Delicioso, capítulo 1, versículo 10. Sim, a maioria dos melhores que conheço, eu os conheci há muito tempo. Você está agradando as pessoas, sua família, você. Diga à sua família que estou indo para a Micronésia. O quê? Sua tia e seu tio, e isso e aquilo, e seja lá o que for que você possa fazer. Samoa? O que é Samoa? Por quê? Por quê? Por quê? O que é tudo isso? Até pregar quando eu prego, sabia? Eu vou agradar as pessoas. Vou agradar as pessoas com uma mensagem que elas realmente querem ouvir e que gostam muito de ouvir. É assim que você deixa de ser um grande homem de fé. É assim que você deixa de ser um grande homem de fé. Não estou aqui para agradar você e minha pregação não precisa agradar você. E se você não está satisfeito com a minha pregação, quando você estiver pregando, você vai ver que alguém não está satisfeito com a sua pregação. Simplesmente não vá para aquela parte da congregação. Apenas mude as direções. Apenas fique do outro lado. Amém. É muito, muito importante, de fato, muito importante. Vamos continuar rapidamente agora, sem mais delongas, para o próximo tópico. A próxima é a razão. A próxima razão pela qual as pessoas não se tornam verdadeiros homens de fé. Isso significa que eles não obedecerão e não amarão a Deus quando Deus lhes diz para fazer algo que parece um tanto bizarro. Todo mundo diz, é realmente bizarro. Sim, bizarro. Os franceses gostam de usar a palavra bizarro. Gênesis 17. Todo menino entre vocês será circuncidado, e circuncidarás toda a carne da tua pele, e será um sinal muito importante e duradouro da aliança entre mim e você. Ei, que coisa realmente bizarra. Deus disse a Abraão, circuncidado. Vocês praticam a circuncisão nessas ilhas? Uau. Nas palavras, e quando você crescer, mas uma criança pequena não é circuncidada. Eles realmente não fazem isso, não é mesmo? 6 anos. É. Agora, quando Abraão já era um homem velho, Deus mandou que ele se circuncidasse. Agora, com isso, quer dizer, com uma pedra, sabe? Eles costumavam usar uma pedra, então, de fato. Então Abraão teve que expor o pênis, ou alguém teria que fazer isso por ele, o que seria bem difícil. E eles puxam o, como você chama, eles afiavam uma pedra com fogo, entendeu? E eles colocam, e então, sem anestesia, sem qualquer tipo de analgésico, e aí tiram assim mesmo, de forma bem dolorosa. Obrigado, é bizarro. E Deus disse que era isso que ele queria. Sim, é isso que eu quero. Sim. Sim, de fato, não é uma coisa pequena, de forma alguma. Então, veja, deixa eu te contar uma coisa. O bizarro é, eu diria, o que a grande maioria de nós realmente espera. Que se você algum dia for um homem de fé, Deus vai te dizer algo verdadeiramente bizarro. E a menos que você tenha obedecido algo bizarro, você não é um homem de fé. Todos nós esperamos isso, mas o bizarro é até certo ponto. Muitas vezes são apenas conselhos, às vezes bons motivos.
Eu explico coisas boas, coisas prazerosas, coisas razoáveis, muitas coisas, mas é maravilhoso até mesmo o razoável. A gente não quer fazer. Isso é incrível. Outra coisa que é importante notar é que isso parece ser algo intrinsecamente ruim. Sim, de fato, parece ser uma coisa bastante negativa e prejudicial. Parece ser uma coisa realmente muito ruim. O Senhor então falou a Oséias e disse: vai, por favor, toma para ti uma esposa que é uma prostituta e tem filhos com ela por causa da terra que comete uma halotria flagrante e grave. Então ele foi e levou Goma, a filha de Diblaim. E ela deu à luz e concebeu um filho. Oséias, o profeta, capítulo 1. Sim, o livro de Oséias, versículo 3. E o último ponto é algo que inevitavelmente levará à sua própria e trágica morte, um destino certo. Sim. Deus pode ordenar que você vá e você morre. Sim, agora em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, que diz assim: Ei, Deus é selvagem. Todo mundo digita que Deus é selvagem, sabe? Tipo assim, né? Ora, sendo Jesus verdadeiramente Deus, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, tomando verdadeiramente a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens em tudo. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Sim, a morte de cruz. Obediência que levou à morte. Sim, até a morte de cruz, que é um outro nível de morrer. Porque de fato existem diferentes níveis de morrer. Sim. Nós temos níveis de morrer. Amém. Se Deus te mandar morrer, a morte de cruz, a morte mais dolorosa e humilhante que ele mesmo experimentou, você será obediente e será um homem de fé. É por isso que Jesus foi um homem de muita fé. Muito, muito obediente. Eu vi um homem sendo enforcado até a morte. E desde o momento em que acorda, quando ele estava subindo a escada, ele começou a lutar. Porque você tem que subir assim e depois eles te deixam cair daqui. Então eles apenas constroem uma plataforma de madeira e depois te deixam cair. Enquanto ele subia, ele estava lutando com eles. Eu não quero, eu não quero. E quando o colocaram lá, naquele exato momento, e então deram o comando para iniciar a operação, até mesmo nesse momento, cobriram o rosto dele. Quero dizer, isso é misericordioso. E quando ele finalmente caiu, ele estava visivelmente tremendo, porque você segura o seu pescoço por um tempo, tentando evitar, mas porque você simplesmente não consegue segurar o seu pescoço por muito mais tempo. Em certo momento, você percebe que tem que, com o corpo todo, ficar tremendo e tremendo. O assistente de Samoa Hussein, quando ele foi enforcado, a cabeça até se soltou, a cabeça se soltou, mas a cruz é lenta. É por isso que porque quando chega a hora de fechar, os soldados têm que ir para casa e as pessoas não estão mortas. Ele morre lentamente. É como fritar lentamente. Temos alimentos de cozimento lento que cozinham lentamente. Cozinhe lentamente o dia todo, mas como é realmente chamado o processo de cozimento lento? Sim, e temos cozimento rápido.
Arroz frito é rápido. Fritadeira A. Basta colocar tudo lá dentro e sair. Em cerca de 20 minutos está tudo frito, sim, mas de uma forma bem devagar. Jesus morreu muito, muito lentamente por nós. Então hoje é muito importante. Eu percebo que para ser um homem de fé, todos nós temos razões diferentes pelas quais não somos homens de fé e razões diferentes pelas quais não podemos servir. Alguns de vocês, é até como se fosse uma coisa boa, como se fosse até seu objetivo de ser rico, ou seu objetivo de ser feliz, ou seu objetivo de ter um bom casamento. Ou seja lá o que for, mesmo que tudo esteja igual, mas é quase como se não pudesse ser Deus. Deus é o Deus do bizarro. Ah, sim, e isso é muito triste, sim, e posso dizer que em toda a minha vida, em cada uma dessas importantes instruções, eu realmente e verdadeiramente descobri que em um estágio diferente da minha vida, Deus estará me dizendo: faça exatamente isso. Faça isto, sim. Ele se humilhou e se tornou totalmente obediente. Amém. Uma das maiores e mais profundas manifestações de humildade é a obediência. Então, a fé é, na verdade, uma expressão genuína e profunda de humildade. Sim, as pessoas que me obedecem são as pessoas que são humildes comigo. É por isso que a Bíblia diz: ele se humilhou e se tornou obediente. É só quando você se humilha que você flui em obediência. Ele se humilhou e se tornou obediente. Ele se humilhou e se tornou assim. Meus pastores que não obedecem são orgulhosos. Eles não vão se humilhar e se tornar obedientes. Ah, sim, eles não vão se humilhar e se tornar obedientes. Se nós nos humilharmos e nos tornarmos obedientes, não haverá. Quando Jesus voltar, não haverá uma ilha aqui. Essas ilhas que mencionamos, não haverá nenhuma que não esteja preenchida com um pastor, e um pastor desta igreja, da nossa igreja, porque todas elas têm, graças a Deus, pelos metodistas, graças a Deus por essas pessoas. Eles foram a todas as ilhas anos atrás, não hoje. Hoje em dia não, com a internet, todas as ilhas têm acesso à internet, mas naquela época não havia internet disponível e eles iam para todas as ilhas. Você vê alguém ali e eles se humilham profundamente. Pastor Yamish, quando cheguei, disse a ele que estava na Indonésia. Ah, e eu disse a ele que o estava tirando da Indonésia. E ele estava ouvindo. Ele disse: vamos aqui. Quero que você trabalhe mais rápido. Não há luta, porque ele é humilde em relação a mim. Não. Estou tentando ser leve. Veja, você aplaude. Eu não sei onde você aprendeu todas essas coisas. Estou falando sobre essa humildade. Faz com que as pessoas sejam obedientes. É quando você é orgulhoso em relação a alguém e a pessoa diz algo. Primeiro de tudo, vai virar uma reunião longa. Vira uma discussão, você tem certeza? Isso, aquilo, por quê? Qualquer que seja. Mas quando você for humilde, faça isso. Sim, por favor, muito obrigado. Sim, e vocês são realmente muito bons. E muitos de vocês, os mais velhos, fizeram isso de uma forma verdadeiramente exemplar. Essa não foi sua resposta. Sua resposta foi o silêncio, desaparecendo na escuridão. Lá atrás você se esconde, você não quer ser visto. Lembra quando Adão cometeu o mesmo erro e foi se juntar às árvores? Gênesis capítulo 3. Ele foi para Java, diz, ele estava se misturando com as árvores para que Deus não o visse. Ele estava se misturando. Olhe para isso. Ele se escondeu da presença do Senhor entre as árvores. Então agora ele queria que Deus o visse como uma das árvores. Então sempre há esse escorregar para dentro do mato, para a densa floresta, para as árvores, como se dissesse: não me veja claramente mais. Sim,
Deus está nos chamando para obedecê-lo. Sim. E ser humilde. Faça isto. Faça isso. Faça isso. Faça isso. E você ficará chocado. Sim. Deus está lhe dizendo, faça isso. Faça isso. Faça algo por mim, por favor. Agora em Mateus capítulo 11. Por favor, faça isso. Mateus capítulo 11. Versículo 16. A quem então compararei esta presente geração? Ela é como crianças pequenas sentadas nos mercados públicos, chamando seus companheiros e dizendo, nós tocamos a flauta para vocês, mas vocês não dançaram de forma alguma. E nós lamentamos para vocês, mas vocês não choraram. Quando nós tocamos a flauta para vocês, vocês não dançaram. Nós vos lamentamos e vós não lamentastes. Então não importa se dissemos uma frase triste ou alegre, você simplesmente não flui. Sim, seja bizarro ou não, você simplesmente não flui. Você não flui com bizarrice. Você não flui com o que não é bizarro. Sim. Você flui com o bizarro, você não flui com... Você sabe, você flui com o que não é bizarro. Você não flui com bizarrice. Você não vai com o que não é bizarro, você não flui com nada. Tocamos flauta para você, você não dança, lamentamos para você, você não lamenta. Seja de um jeito extremo ou de outro jeito extremo, você não flui. Por isso comecei de 12 maneiras diferentes, coisas diferentes. Sejam razoáveis, irrazoáveis, prazerosas. Você gosta, é o desejo, você está comendo de acordo com seus objetivos, é contra a sua vida, até mesmo para te matar no final. Não há nada com que você realmente flua, então não é nem mesmo a instrução, mas sim algo no seu coração. Veja, isso faz de você uma pessoa desobediente, porque fé é obediência, obediência é amor, obediência também é humildade. Todos estão em um triângulo e o amor é paciente, não é arrogante. Então o amor também não é orgulhoso. Por isso, é de suma importância que nós nos tornemos verdadeiros homens de profunda fé. E é por isso que acredito que Oséias está na Bíblia. Deus te disse, vá e tome uma prostituta como sua esposa. Ah, essa é verdadeiramente incrível. Quer dizer, não sei se você já foi a um consultório de prostitutas. Você sabe, alguns deles em locais desenvolvidos, eles se sentam como se estivessem em uma clínica. Sim, as salas estão lá e as pessoas sentam-se em fila, como as pessoas aqui na frente, sabe? Veja que todas estarão sentadas assim. Sim. Com licença, só um instante, por favor, vá até eles. Você sabe, não se preocupe, apenas fique aqui. Mas eu nunca fico lá atrás. Você vem e eu preciso de mais um. Aham, ok, Jeff. E então você se senta, bem, então você consegue visualizar uma longa fila de pessoas, tipo, e este é o quarto, certo? Assim, a primeira pessoa entra no quarto e o processo continua. E eles têm realmente muito tempo para o dinheiro. Você tem permissão para ficar lá por um certo tempo, mas não pode ficar mais tempo. Então, quando você entra, faça o que quiser fazer, tem um valor. Então, quando termina, você vem aqui, sim, então. Você vai. Não, você vai. Então, você muda. Mudança. Então, eles esperam. Você vê? Porque ela tem que limpar e tudo. Ah, sim, então é a sua vez. Ir. Sim, então por turnos. Ok, você termina o que está fazendo, vem até a casa e acena para eles com um gesto amigável. Sim, esse é o seu 10. Você vai em frente, pronto para o próximo passo.
Sim, cada um. Não sei quantos minutos, 10 minutos, 15, 20, 30 minutos, dependendo do que você pagou, e você termina. Você terminou? Você vem. Este valeu a pena por mais tempo. Está feliz, está indo para casa. Não, por favor, vá para casa agora mesmo. Ei, você realmente tem que esperar um pouco mais. Ela acabou de terminar o que estava fazendo, então ela vai se levantar e então ela vai ligar para você em seguida. Aí está, exatamente como planejado. Ei, ela começou a trabalhar por volta das 9. Sim, pessoal, 30 minutos, 15 minutos. Dependendo se você paga um valor extra, você leva cerca de 30 minutos, se não apenas 15 minutos. Você tem que terminar, você termina e vem. É a sua hora. Você vai. Sim. Ei. Termina, você vai. Todos esses clientes têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. 4. É das 8 às 9 horas, eles começam a chegar à 1 da tarde. Ela vai fazer uma pausa para o almoço, depois a próxima. Sim, vamos terminar definitivamente. Então, finalmente, este é o último item que temos antes do nosso almoço. Entre na sala. Ok? E ele, então, finalmente finaliza. E ele disse, não vou falar. Ele disse, é um homem de negócios. Agora, a própria prostituta, a senhora, madame, por favor, venha até aqui, por gentileza. Agora, espera. Ela agora vai almoçar. Ela também vai almoçar. Então, venha. E ela também vai almoçar. Ela está vindo. Vai almoçar. Agora, ela terminou o almoço. Entendeu? Então ela volte. De volta ao trabalho. Mais 8 irmãos devem vir para cá. Isto é agora a partir dos 2. Preciso de mais irmãos. Vir. Ei, este irmão, ele realmente não quer vir. Parece que ele é um homem justo. Esse tipo de pessoa justa, seja lá o que for, ele é assim. Ele não quer vir. Sente-se. Sim, junte-se a eles. Sim. Preciso de irmãos. Não há irmãos na igreja. Vem aí uma grande e emocionante novidade, um novo conjunto. Onde está a prostituta? Pare deste lado. Por favor, fique deste lado. Assim, agora ela está esperando pacientemente pela tarde. Ela terminou de 9 a 1, o que significa que ela trabalhou por um longo período. Sim. E agora ela está completamente pronta e totalmente preparada para a sessão da noite que se aproxima. Sim. Uau. Então o irmão 1 vai dar início aos procedimentos e começar a sua parte. O irmão 2 vai. O irmão 3 vai. O irmão 4 vai. O irmão 5 vai. O irmão 6 vai. O irmão 7 vai. Espera, irmão. 8. Este é o cliente para o último cliente. Agora, o Espírito Santo está dizendo claramente: eu quero que você se case com aquela pessoa no quarto que teve exatamente 60 clientes hoje. Sim, precisamente 60 clientes. Sim.
Vai e pegue-a, traga-a como sua noiva. Vai e pegue-a. Porque o Espírito Santo está te dizendo, você aí, você veio aqui, você não veio para nenhuma sessão. Você foi enviado pelo Espírito Santo para tomar esta mulher como sua esposa, como sua noiva, para toda a vida. Sim, que tiro incrivelmente preciso. Tome muito cuidado agora. Segure-a corretamente e com firmeza. Uau, uau. Ei, preste muita atenção. Você a ama? Vi? Você a ama? Você gosta dela? Ela é bonita para você? Ah, sim, mesmo que esse seja o trabalho dela, ela faz isso todos os dias. Sim, sim. 16 também, porque ele esperou por volta das 17 horas. Sim, uau. Sim, muito bom. É bizarro. Ou não é bizarro? É realmente muito bizarro. Como Deus. Enquanto isso, vem os jovens, vem os inocentes, 1, 2, 3, vem todos eles chegando agora. E você, minha querida, na câmera, vem. Ok, não, você está trabalhando, venha, sim, você vem. Ei, e essas meninas, venham, minha querida, fiquem bem aqui, por favor, fiquem à vontade e sintam-se em casa. Essas são as meninas. Venha, venha revigorado. E o Espírito Santo está te dizendo, eu até fico com um pouco de medo enquanto prego, está te dizendo, segure essa aqui, passou por você enquanto vinha, fique desse lado, venha para esse lado, para que você fique mais perto das meninas. Mas segure ela com firmeza, segure ela. Sim, volte, veja bem, olhe atentamente para ele. Nenhuma dessas não, essas não são para você, essas não são para você. Concentre-se nessas prostitutas, concentre-se nisso, no que Deus quer para você. Não chegue perto disso. Pessoas novas. Oh, Deus é surpreendente. Todo mundo digite, Deus é surpreendente. Deus é surpreendente. Não é fácil obedecer. Então, por que agora, quando Deus te diz para ir viver em uma ilha e ser feliz para sempre, é por isso que você não quer? Eu me lembro de um missionário, ele me disse, ir nessa missão salvou meu casamento. Ele disse, isso realmente e verdadeiramente salvou o meu casamento. Talvez você nem saiba que até mesmo estar na missão pode ser a melhor coisa para o seu casamento. Porque, sabe, minha mãe costumava me dizer, ela dizia que quando, sabe, porque minha mãe é suíça, casada com um ganês. Ela dizia que quando eram casamentos de europeus com ganeses, quando estavam fora, era bom. Quando vinham para a Gana ou para um país. Você vê que quando se tem um casamento internacional, então quando você vai para o país da outra pessoa, aí tudo muda. Seja por causa disso ou por qualquer outro motivo. Mas você, de fato, não vai saber absolutamente nada disso. Talvez isso seja até mesmo o seu rompimento financeiro, talvez até mesmo o seu casamento, ou aquilo que você tanto deseja. Sim. Onde está o irmão com a prostituta? Volte aqui. Assim. Mas, irmã, não se preocupe. Vou orar por você. Onde ela está? Segure sua esposa de novo. Venha. Venha com ela. Sem saber que através dessa bela moça, talvez o tipo de sexo que ele vai experimentar, quero dizer, o tipo de experiência sexual, ela vai dar a ele uma massagem italiana completa. Talvez ninguém mais consiga realmente fazer o que ela faz de forma tão única. Assim, quero dizer, há pessoas com necessidades especiais, talvez esse irmão seja um irmão com necessidades especiais. Ah, sim, uma vez conheci um irmão, ele disse que tem necessidades especiais. E para fazer sexo, nada menos que 1 hora completa, sim, 1 hora inteira de cada vez. Ele disse. Ele não sabe quantas pessoas podem ficar com ele.
Sim, isso é realmente incrível. Ouvir. Não vamos encontrar. Levante suas ilhas novamente. Gosto muito de ver vocês, ilhas. Basta simplesmente levantá-lo. Oh. Você tem ainda mais ilhas. Vire de cabeça para baixo. Desculpe, mais ilhas. Muitas e muitas mais ilhas, hein? Uau! Por que Deus lhe diria para ir a um país com 18 mil pessoas? Ou as Ilhas Cook com 17 mil pessoas, ou as Ilhas Guam com 168 mil, a capital Santa Rita. Durante anos tenho incentivado as pessoas a irem em missão. População, vocês não estão felizes que um missionário chegou em Fiji e nas Ilhas Salomão? Você não está realmente feliz que alguém veio aqui para falar com você e pregar para você? Sim, você não está feliz, não é mesmo? Eu realmente acho que você deveria estar feliz com isso. Em Fiji, você não está feliz? Você não está feliz que alguém veio aqui? Alguém veio e morou aqui? Um pastor. Sim, agora é a sua vez. É a sua vez. É a sua vez de ser um verdadeiro e dedicado missionário e um bom pastor. Sim, e não é bizarro. Quero dizer, na verdade não é bizarro. De forma alguma, não é estranho. Sim, eu prefiro, você sabe, eu realmente prefiro pregar a palavra de Deus do que ter que ir à clínica para trabalhar e compartilhar remédios com as pessoas. Sim, é exatamente isso que eu prefiro fazer. Honestamente, uma irmã foi à clínica e disse que estava com medo. Eu disse, por quê? Ela disse, eu venho aqui, virá um jovem, leucemia. O jovem virá, este está morrendo. Pessoas diferentes morrendo. Há alguns lugares no hospital em que você trabalha que são assustadores. É assustador. Você vê pessoas morrendo. Você fica afetado. Sim. Eu, quando trabalhava no hospital, havia momentos em que sentia medo. Quando vejo o que eles estão fazendo com as pessoas, fico com medo. Sim, são coisas assustadoras no hospital. Sim, assustadoras. Então, para Deus dizer, eu vou te enviar, vou te usar, você vai ser meu pastor, vai falar por mim, você vai pregar por mim, você vai cantar por mim, você vai dançar por mim. Eu vou te enviar para uma ilha, é para onde as pessoas vão passar férias fantásticas. E Deus enviou, você sabe, meu pastor Bispo Andrew. Como te chamam aqui, Bispo Andrew? Sim, ele disse que é para lá que as pessoas vêm de férias, de todas as partes do mundo inteiro para este lugar para desfrutar. Mas é lá que ele mora. Imagine isso, imagine que você está sendo enviado para férias permanentes, feriado perpétuo e eterno. O mar que as pessoas vêm ver é onde você pode ver diretamente do seu quarto. Veja bem, eu fui até a casa dele e da casa dele você pode ver o mar. Sim. Então vamos decidir. Tudo aquilo que Deus me disser para fazer, eu farei. Sim, eu farei, com toda a certeza. Sim. Alguns de vocês, Deus está dizendo, casem, pare de brincar e casar. Sim. Alguns de vocês são casados. Deus está lhe dizendo, faça sexo. Sim, faça sexo. E é como se você tivesse, de fato, se tornado completamente resistente. Resistente ao sexo. Sim, porque todo mundo faz sexo dependendo da motivação. Quando não há motivação, você vê comportamentos diferentes. Somente pessoas espirituais fazem sexo. Em certo ponto. Se uma mulher tem filhos, ela perde até mesmo a razão natural para fazer sexo. Então, para mim, estou sempre esperando que eles terminem de ter filhos e verei se eles são espirituais, certo?
Se você terminar de ter filhos, não é que veremos quem você é. Você está me ouvindo? Todos levantem as mãos? Por favor, levantem as mãos. Obediência. E apenas ore, Senhor, eu quero ser obediente. Levantem as mãos e orem. Converse com Deus. Diga a Ele: Senhor, eu quero ser obediente, Senhor. Senhor, eu quero ser obediente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todos levantem suas vozes e falem com Deus esta manhã. Senhor, eu quero ser obediente. Ó Senhor, o que nos disseste que não fizemos, Senhor, queremos fazer isso agora, Senhor, com todo o nosso coração e com toda a nossa alma. Queremos fazer isso agora, Senhor, neste exato momento, com total dedicação e obediência à sua vontade, em nome poderoso e glorioso de Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Rezar do seu coração, que é a fonte de todas as suas emoções e sentimentos mais profundos e que representa a essência de quem você realmente é. Ore com todo o seu coração verdadeiramente. Deixe que venha do seu coração, do lugar mais profundo, sincero e verdadeiro que existe dentro de você. Eu quero ser um homem de fé, Senhor. Um homem que demonstra uma obediência inquestionável e uma devoção profunda, verdadeiramente um servo fiel ao Senhor em todos os seus caminhos e ações. Mamãe, deixe seu espírito, cara, se conectar a Deus esta manhã. Deixe seu espírito humano falar com Deus esta manhã. No poderoso nome de Jesus, eu quero obedecer, Senhor. Eu quero obedecer, Senhor. Eu quero obedecer, Senhor. Eu fui desobediente, Senhor. Eu fui desobediente, Senhor. Por favor, fale com Deus. Falar, por favor. Para Deus, fale com Deus. Sua vida nunca mais será a mesma. Você nunca mais será o mesmo. Similarly, in a comparable fashion. Sim, Hebreus capítulo 11, versículo 33. A Bíblia diz claramente: supere todas as adversidades e desafios pela sua fé inabalável. Amém. As nações que foram subjugadas e oprimidas serão libertas. Nações inteiras. Amém. Podem sentar-se.